que esses bebês têm em comum? A idade? Talvez. A fofura? Possivelmente. Mas esses três tiveram histórias parecidas e que foram salvas por heróis sem capa, mas de fardo. Era manhã do dia 26 de julho. Um carro aparece em alta velocidade. Dentro dele, uma mãe em profundo desespero. Eu dei mamar para ela, né? Normal. Depois ela começou a se engasgar. Aí eu já fiquei desesperada. Eu fiz a manobra, né? Só que a gente nervosa, a gente já perde já o sentido já das coisas. Corri, chamei a minha vizinha, que é a Nica, para me socorrer. Falei, Nica, vamos correr, Nica. Corre, corre. Falei, Nica, vamos parar aqui no batalhão, pelo amor de Deus. Vamos parar no batalhão. Que ele vai ajudar nós. Porque já era a segunda vez que ela tinha tido refluxo. Segunda vez com essa. Chegamos aqui, eles pegaram ela e já fizeram a manobra, graças a Deus que deu tudo certo. Porque na hora eu pensei que ia perder minha filha. Naquela hora ali eu pensei que para mim era o fim. A mãe e a pequena Kiara encontraram a ajuda do Cabo Matos e sua equipe, que imediatamente ajudou a família em desespero. A partir daí eu efetuei a manobra, pedi calma para ela e fui tentando fazer a manobra. A manobra funcionou, a criança voltou a respirar, só que mesmo assim ainda havia resquícios de ela não estar respirando direito. Colocamos na viatura e socorremos até o Hospital Grajaú, onde o médico fez mais alguns exames e mostrou que ela estava bem, graças a Deus. O mais difícil de tudo é manter a calma nesse momento. É uma hora de desespero dessa. Em 3 de outubro, um caso parecido, e dessa vez com o pequeno Christopher, de apenas 2 meses. Ele engasgou enquanto era amamentado. De imediato, os pais do pequeno foram até a base do Marcilac e encontraram ajuda. E no momento a gente não sabe o que fazer, né? Fica desesperado. E onde a gente mora é bem distante, os hospitais, como se diz, o postinho, o UBS é fechado durante a noite, quando foi acontecer o caso dele. Aí eu até pensei em levar em Parelheiros, no hospital, só que não ia dar tempo, ele já estava muito roxinho. Aí eu acabei levando para os policiais, que eles conseguiram ajudar a gente. Christopher foi salvo pelo soldado Leonardo e pelo cabo Edson, que rapidamente agiram salvando o pequeno. Bom, como falou aí, né, a gente estava de serviço na base do Marcilac, é o último bairro de São Paulo, né, sentido Zona Sul, afastado de tudo. E durante a noite o socorro mais próximo aí, que é o Paneleiros, fica cerca de 1 hora de deslocamento, né. E a partir do momento que eles chegaram lá, eu já notei já que ele estava sem respiração, né, começando a perder os sinais vitais, já estava com o rosto todo roxo, né, sem correlação. Foi nesse momento que a gente iniciou a manobra, né, o procedimento aí que é ensinado pela Polícia Militar, e graças a Deus aí conseguimos ajudar aí o Christopher e a família. Ele voltou aí ao normal, ele voltou a respirar. Ali no bairro Marcilac, ali, a população sempre está contando para tudo com a Polícia Militar, né, seja para resolver um crime, quanto para poder salvar uma vida, né, porque ele é afastado de tudo. E a gente está sempre preparado para atender qualquer situação. O mais recente caso foi no último dia 8 de outubro, quando os policiais do 27º Batalhão foram procurados pela família do pequeno Henry, de 1 mês e 8 dias. A avó conta como foi o momento do incidente, até a chegada no batalhão. A gente estava em casa com ele, né? Ele estava com o peitinho um pouco cheio. A mãe mandou eu dar uma inalação. Logo após a inalação, ele começou a tossir muito, muito, muito. E aí começou a sair uma espuma pela boca. A gente, desesperado, saiu correndo para levar para o Grajaú, mas aí a gente lembrou que tinha um posto policial mais próximo de casa, e a gente correu para o posto policial e, graças a Deus, lá Deus enviou o Leopoldino, que fez os primeiros socorros dele, né, desengasgando ele, logo em seguida levou ele para o UBS mais próximo. Mas graças a Deus que Deus enviou o Leopoldino. Se não fosse o Leopoldino, talvez ele hoje não estaria aqui dando essa entrevista para contar que está muito bem, né? É difícil, mas o importante é manter a calma, né? A gente viu o Henry, ele já chegou desacordado. O procedimento é sempre bom já limpar as vias aéreas. Você limpa as vias aéreas do bebê, coloca ele de barriga para baixo, aí apoiando a mão no peitinho dele, eu fui dando leves tapinhas nas costas dele. E aí ele foi soltando o que estava engasgado e graças a Deus voltou a respirar, né? E aí, como você falou, todo mundo pensa na Polícia Militar como segurança pública, mas é muito mais do que isso. Se tratando de periferia, ainda muito mais, a gente se depara com todos os tipos de ocorrência, pedido de socorro, e o policial está sempre pronto para atender a população da melhor forma possível. Dos casos apresentados nessa reportagem, todos têm uma semelhança.
Por ser distantes de hospitais e unidades de saúde, os pais procuraram a unidade de polícia mais próxima, onde aqui receberam atendimento. O comandante desse batalhão comunicou que apenas nesse ano, 8 casos foram registrados nessa área. Foram 8 casos que nós temos com salvamento de crianças, mas outros com intervenção em que houve o socorro da criança até o hospital. E o que a gente recomenda é que aconteceu uma situação dessa, além da tranquilidade que os pais devem manter, a gente sabe que é difícil, porque é o nosso filho que está ali correndo perigo, mas tem que ligar ou 190 ou 193. Os nossos policiais militares, os nossos bombeiros, eles estão treinados para fazer orientar os papais para poder fazer a manobra e desengasgar as crianças, né? E é fundamental para que a ocorrência tenha êxito. Mas o que fazer em caso de crianças que está engasgada? Mascarenhas do Corpo de Bombeiros ensina algumas técnicas. Quais são os sinais de engasgamento da criança? Então, geralmente a criança pode refluir leite pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Essa criança pode ficar roxinha, tá? O corpo todo molinho. São os sinais que a criança pode estar engasgada. Ou seja, a criança, o bebê, ele pode evoluir para um quadro de sufocamento. Então, para que evitar que esse quadro venha se estender, pegue esse bebê imediatamente, coloque essa criança, vire e coloque no antebraço de uma das mãos, referir 5 golpes, 5 tapinhas nas costas dessa criança, inclinar essa criança levemente. Se for engasgamento parcial, o que vai acontecer? Se for por leite, que é o que é mais comum, esse leite ele vai sair pela via aérea. Lembrando, na hora que eu vou colocar a criança no antebraço, não hiperestender demais essa criança. Então, só segurar a boquinha da criança, inclinar um pouquinho, fazer 5 golpes, 5 tapinhas nas costas dessa criança, provavelmente você vai observar que o leite pode sair. Se for um engasgamento parcial, o que vai acontecer? Essa criança ela vai chorar. Significa que ela desengasgou. Se você fizer o golpe, após 5 golpes, virou, essa criança não voltou, você vai fazer 5 compressões torácicas nessa criança. Novamente, 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas nesse bebê. Qual o objetivo de fazer isso? Para fazer com que essa criança venha ser estimulada a desobstruir a via aérea, que provavelmente é por leite ou alguma substância que ela ingeriu. Medidas de prevenção, que é mais importante. Geralmente os bebês, a fase que essas crianças geralmente vão provocar o sufocamento ou engasgamento, bebê muito pequeno, é o maior risco de morte, uma das maiores incidências que tem são bebês lactentes, né? Então lactantes até 30 dias de nascimento e até 1 ano de idade. Então, quais são as recomendações e orientações de segurança? Então o bebê, ele vai amamentar. Sempre que um bebê for amamentar, coloque essa criança nesta posição vertical e estimular o reflexo de arroto nessa criança, para que ela seja estimulada, entendeu? Percebeu isso? Não necessariamente posso colocar essa criança de volta no local, tem que ser colocada no berço, inclinada, né? E outro importante se observar também, se a criança tem algum refluxo, então os refluxos é uma das grandes causas de sufocamento e morte de bebê prematuro, ou bebês novinhos também. Então, importante se falar, percebeu que a criança tem algum risco de refluxo, mas ainda seguir essas recomendações, colocar a criança após amamentar, esperar que ela venha voltar. Se perceber que essa criança refluiu leite pela boca e pelo nariz, rapidamente coloque essa criança, incline num dos antebraços e se perceber, fazer 5 golpes nas costas dessa criança. Essas são as recomendações e os cuidados mais importantes a ser feitos no momento de engasgamento do bebê. Na sede do batalhão, a emoção tomou conta. Isso porque familiares e os policiais se reencontraram pela primeira vez após todo o ocorrido. É uma maneira de você reconhecer o trabalho bem feito, né? O nosso policial militar, ele diuturnamente, ele arrisca a própria vida para salvar a vida das pessoas, né? Sem capa e sem superpoderes, são os heróis da vida real, né? E hoje eu tenho certeza que eles fizeram a diferença na história, na trajetória de vida do Henry, da Kiara, do Christopher, que foram as 3 crianças salvas. E as 3 famílias podem estar em paz por conta da intervenção desses policiais militares. Por isso merecem ser reconhecidos. Os PMs receberam certificados como forma de gratidão, as crianças receberam brinquedos e as mães, lindas orquídeas para celebrar a vida. A sociedade, então, pode contar com a Polícia Militar? Sempre. Sempre que estiver aflito, sempre que precisar de apoio, não saber o que fazer, vai até uma base que o policial vai estar pronto para te atender da melhor forma.